Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Ressuscitado na madrugada do primeiro dia depois do sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar o fato aos seguidores de Jesus que estavam de luto e choravam. Quando ouviram que ele estava vivo e tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus apareceu a 2 deles, sob outra aparência, enquanto andavam indo para o campo. Eles contaram aos outros, também não acreditaram nesses 2. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Ele os criticou pela falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. E no Evangelho de hoje tem uma ordem de Deus para nós, que ele diz: Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Né? Não é só anunciar para aqueles que querem nos escutar, para aqueles que acreditam, para aqueles que estão dentro da igreja. Jesus nos dá uma ordem hoje de anunciar o Evangelho para toda criatura. Ele apareceu para Madalena, que teve a sua vida transformada, que tinha 7 demônios sobre o corpo dela. Ele apareceu para os discípulos de Emaús, né? E ninguém acreditou neles. Aí ele teve que aparecer para os 11 discípulos. Então, o que é que Jesus quer nos dizer com isso? Que nem sempre as pessoas vão acreditar em nós, vão acreditar no Evangelho. Por quê? Jesus apareceu para os 11 discípulos e falou o quê? A falta de fé deles e a dureza de coração. É por isso que ele fala: ide e anunciai para todo mundo. Muitas pessoas estão com o coração duro, muitas pessoas estão sem fé, muitas pessoas não acreditam que a Bíblia foi escrita por Deus, foi escrita pelos homens, muitas pessoas não acreditam na igreja, mas Jesus nos dá uma ordem: anunciar o Evangelho a toda criatura. E que sentido tem eu ficar falando para pessoas que não acreditam, né? Por quê? Porque um dia você também não acreditou. Porque um dia você também nem sequer ouviu o Evangelho todos os dias, como tem ouvido nesses vídeos. Né? E o que é que significa? Que devemos falar, que devemos anunciar a boa nova, porque uma hora o Espírito Santo quebra os corações, quebra essa dureza de coração e atrai essas pessoas. Jesus aqui foi muito claro, ele fala que a gente deve anunciar a toda criatura, por onde nós passarmos, né? Por quê? Porque o ser humano, gente, existe um vazio no coração do ser humano que somente Deus pode preencher. E em alguma hora da sua vida, este ser humano vai se voltar para Deus. E o nosso papel é viver pela fé, é ter um coração dócil e anunciar que Cristo está ressuscitado. Não importa se essa pessoa vai lhe ouvir agora, não importa. Uma hora o coração dela vai se voltar para Deus. E ela vai lembrar das suas palavras, ela vai lembrar da sua vida. Tem pessoas que não lêem a Bíblia, mas a nossa vida é o próprio Evangelho. Precisa ser o próprio Evangelho para abrir os olhos dessa pessoa. Então, nesse momento, nós não devemos nos preocupar se as pessoas têm o coração duro. O fulano não escuta, o fulano não quer ouvir a Deus. Fale, anuncie que Cristo venceu a morte, que Ele é o Deus da vida. E uma hora esses corações se voltarão para Deus, porque o nosso coração estará inquieto enquanto não descansar no coração de Deus. E a nossa missão é anunciar Cristo ressuscitado, anunciar que um dia também nós tivemos o coração duro. E ainda podemos ter, né? Mas aos poucos Jesus vai nos atraindo, vai nos dando o dom da fé e vai tirando essa dureza do nosso coração. E vai nos dando a graça de anunciar Ele por onde quer que nós passemos. E aí a gente pode fazer uma reflexão, né? Eu estou anunciando a palavra de Deus a toda criatura, até mesmo aquelas pessoas mais difíceis. Eu estou anunciando Jesus dentro da minha casa. Quantas vezes a gente fala de Jesus fora e dentro de casa nós somos outras pessoas? Que hoje o Espírito Santo nos dê a graça de pararmos e de percebermos, né, o que estamos fazendo com esse despertar que Deus fez no nosso coração, com essa transformação que Jesus fez aqui na vida de Maria Madalena. O que estamos fazendo na nossa vida.
Jesus é muito claro: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova. Amém?